Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Nós nos encontramos no versículo 13, nesse parágrafo agora, do versículo 13 em diante. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só lembrar para você do que nós vimos na semana passada, quando ele fala, finalmente tenham todos, e aí ele vai dar 5 adjetivos que todo cristão deve ter, ok? Isso deve estar na vida de todos os cristãos, de todos nós. Tenham a mesma forma de pensar, o mesmo pensamento, ser uma igreja unida de alma, né? Uma igreja unida de mente, de propósito. Pensa biblicamente, pensa segundo as Escrituras, está pensando como Cristo, unida em sua mente como Cristo, como Paulo vai dizer, vocês têm a mente de Cristo. Nós também devemos ser compassivos, nós devemos sofrer uns com os outros, carregar a carga uns dos outros, ajudar os irmãos em seus sofrimentos, em suas alegrias, em suas dores, fraternalmente amigos, esse senso poderoso de família que nós devemos ter, porque somos a família de Deus, misericordiosos, devemos agir, devemos crescer em amor. A ideia dessa palavra misericordiosos aqui é prosperar em afetos de amor, de bondade, de misericórdia, de generosidade em relação aos irmãos, e também em humildade, ok? Essa atitude que nos mantém unidos, que considera o irmão superior a nós mesmos. E então ele vai citar aí o Salmo 34, que é um salmo muito importante para Pedro. Pedro tem uma ligação muito grande com esse salmo, e esse salmo vai mostrar como nós devemos viver longe, né, do pecado. Ele diz, refreie sua língua, aquele que quer amar a vida e viver dias felizes, refreie sua língua do mal, evite que os seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal. 3 verbos aí, 3 ordens para a gente, para nos afastarmos, principalmente com o aspecto daquilo que falamos, ok? E depois então, ele vai nos dar 3 ordens positivas: pratique o bem, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque nós vivemos assim, porque nós nos afastamos do mal, porque praticamos o bem. Não é porque nós estamos com as pessoas diante de nós. O verdadeiro cristão, ele não está preocupado em primeira mão com as pessoas, mas com o seu Senhor. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então os olhos de Deus estão sobre os justos, estão sobre nós. Então nós devemos viver assim, essa vida, por causa do Senhor. Nós devemos viver, devemos ter essas 5 qualidades aqui, e devemos viver como o texto está nos ordenando, por causa do Senhor. Nós não vivemos o Evangelho por causa das pessoas em primeira mão, mas por causa do Senhor Jesus, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Glória a Deus por isso. O que isso antes é um terror, o não crente, né? É um terror, uma presença de Deus, a onisciência de Deus, é um tigre atrás de um não crente. Mas para o cristão é uma paz profunda. Ele sabe, meu Deus, o meu Senhor não tira os olhos de mim. Os olhos do Senhor repousam sobre mim, Ele está sobre mim o tempo inteiro, e os seus ouvidos estão abertos, atentos ao clamor, ao meu clamor. Isso é maravilhoso. Deus está me vendo e Deus está me ouvindo. Mas aqueles que praticam o mal, o rosto do Senhor está contra eles, ok? A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que Deus está irado contra aqueles que praticam o pecado o dia inteiro. É isso que esse texto está dizendo, ok? O dia inteiro. Isso é, o rosto do Senhor está contra. Deus está em batalha, em guerra contra aquele que faz o mal. Enquanto isso, o justo, aquele que foi justificado, que foi salvo por Cristo Jesus, os olhos do Senhor, você nunca está esquecido diante de Deus. Aonde você estiver, em qualquer situação, os olhos de Deus estão ali olhando para você, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que preciosidade é servir o Senhor. Amém? E aí entra então no versículo 13 em diante. Ora, quem há de maltratá-los
se vocês forem zelosos na prática do bem, mas, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Deixa eu parar aqui e eu vou meditar com você nesse primeiro trecho aqui que nós temos. Ele faz uma pergunta retórica aqui, ele começa com uma pergunta e que a própria pergunta já traz uma resposta. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Então o cristão ele tem que ser zeloso, ele tem que ser fervoroso, ele tem que ser rápido, ágil para fazer o bem. Essa é a ideia do texto. O cristão ele precisa ser transbordante em boas obras, na prática do bem, em casa, no trabalho, aonde você estiver, em que momento for, em que situação for, você precisa ser zeloso, fervoroso, ardente, intenso na prática do bem, ok? Na prática do bem. E ele então afirma: quem há de maltratá-los se vocês forem assim? Mas ele rapidamente já mostra para você que isso é possível. Quando você anda assim, você vai ter uma vida mais tranquila. Mas como nós vivemos num mundo onde esse mundo jaz no maligno, isso é uma estrutura social envolvida no pecado, é um mundo de injustiça, é um mundo onde o pecado se faz presente, é um mundo onde o pecado está no coração de cada um de nós, o pecado está no coração de cada ser humano, o pecado ele está dentro da família, o pecado está na sociedade, mas o pecado habita dentro de nós. Como Jesus disse, do coração do homem procedem os maus desígnios, e toda espécie de mal procede do coração do ser humano. Vivendo num mundo onde tem pecado, mesmo vivendo na justiça, você pode sofrer. E é exatamente o que ele vai dizer mais, versículo 14: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são felizes. Então a felicidade aqui ele está citando o que tem na cabeça de Pedro. Então ele está levando você lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 do Sermão da Montanha. Se vocês sofrerem, forem perseguidos e maltratados por causa da justiça, vocês são felizes, disse Jesus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então o cristão, quando ele sofre, ele pela justiça, por causa da justiça, ele está mostrando que ele é descendente dos profetas. Ele está dizendo que é descendente, que ele é mais um dessa comunidade de homens e mulheres fiéis e santos a Deus. Que ele faz parte desse povo santo, que por causa da verdade de Deus, por causa da justiça de Deus, também sofre. Então, meu amado irmão, aqui está a bem-aventurança. A bem-aventurança está no sofrimento? Não. Todo mundo que sofre é feliz? Não. O sofrimento faz mal para todo mundo que sofre sem Cristo Jesus. O sofrimento amarga as pessoas. O sofrimento traz trauma às pessoas. O sofrimento quebra relacionamento. O sofrimento é terrível na vida de uma pessoa. Mas quando você sofre por causa da justiça, há uma bênção de Deus sobre você. Há uma bênção de Deus quando você está sofrendo de forma justa. Você pecou para estar sofrendo? O seu sofrimento é resultado de pecado? Você sempre tem que se perguntar isso, querido irmão. Sempre tem que se perguntar: não, eu pequei, eu falei, fiz um mal, então por isso eu estou sofrendo. Se assim, não há bem-aventurança.
Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama, venha e arrependa-se. E aí então você vai buscar o Senhor e pedir misericórdia de Deus. Mas se o seu sofrimento é porque você está vivendo a justiça, porque você está fazendo as coisas certas, porque a sua atitude e decisão foi correta, e você está andando no caminho de Deus, você está servindo a Deus, está andando em santidade e justiça, então fique feliz. Há uma bênção de Deus aí para você, ok? Lembra, você faz parte dessa comunidade, e você é um filho de Deus. Os filhos de Deus sofrem por causa da justiça. Olhe para o Antigo Testamento. Você vai sempre ver os filhos de Deus sofrendo por causa da justiça. E eles estão sofrendo injustamente, na maioria das vezes. Alguns filhos de Deus criaram problemas para si mesmos. Davi, quando ele sofreu, logo no início da sua vida, ele sofreu de forma injusta. Ele estava lá servindo a Deus, cheio do Espírito, trabalhando ao lado do Senhor, e sofreu. Saúl estava atrás dele. Mas quando ele pecou com Batseba, aí não. Aí o sofrimento ele tomou para si um sofrimento que ele não deveria ter tomado para si. Então veja, há um sofrimento que a pessoa sofre em santidade, e há um sofrimento que a pessoa sofre porque ela pecou. E veja, é o mesmo Davi, é o mesmo homem segundo o coração de Deus. Então a gente sempre tem que questionar as nossas lágrimas. Por que estamos sofrendo? Você está sofrendo por arrependimento, ou porque está doendo o que está acontecendo? Você está sofrendo a dor do seu pecado. Você sempre tem que questionar isso. Será que eu estou arrependido de verdade? Ou se esse pecado que eu cometi, se não tivesse trazendo essa consequência, eu estaria chorando também. Então nós precisamos questionar as nossas lágrimas, e aqui o texto mostra uma bem-aventurança, mas para aqueles que estão sofrendo segundo a justiça, ok? Não tenha medo das ameaças. Então veja, o medo é uma coisa muito natural da gente, por causa da nossa pequenez, da nossa fragilidade, a gente sente medo, mas o medo ele também é derivado da nossa incredulidade, da nossa pequena fé. Então, a gente, quando está sofrendo e a gente sente medo, a gente precisa reverter esse medo em oração. A gente precisa pegar esse medo e direcioná-lo à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que pegar esse medo e levá-lo a Deus em oração. Você tem que pegar esse medo e levá-lo às Escrituras Sagradas, porque está aqui o mandamento que mais se repete na Bíblia: não tenha medo. Não tenha medo. Esse é o mandamento que mais se repete na Bíblia. O medo é o oposto da fé. O perfeito amor lança fora todo o medo. Quanto mais você conhece o amor de Deus, quanto mais você conhece a grandeza, a majestade, a glória, o poder, a onipresença, a onipotência de Deus, quanto mais você conhece a graça, a cruz e tudo que Cristo fez por você, menos medo você vai sentir, mais fé você vai ter, mais fé você vai ter. Então, veja, querido, mesmo diante de ameaças, de coação, ok? De batalhas, não tenha medo. Por quê? Ele acabou de dizer o porquê. Os olhos do Senhor estão ou repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor está contra os ímpios. O Senhor está defendendo você. O Senhor está protegendo você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os ouvidos do Senhor estão sobre você. Estão abertos ao seu clamor. Então, irmão, é nessa confiança. Não porque você é forte, não porque você tem dinheiro ou uma saída. Não. O Senhor está cuidando de você. Ok? Então você não tenha medo das suas ameaças. Nem fique angustiado. Pelo contrário. E aí Ele te dá a saída. Ele te dá o escape. O que você vai fazer? Então pegue todo
conversão de espírito, de alma, de corpo, e transforme tudo isso em oração, transforme tudo isso em Bíblia, leve isso para o conhecimento do Senhor. Senhor, eu preciso te conhecer mais. Leve isso à cruz, olhe para a cruz, veja como você foi amado ali, veja o quanto Ele sofreu por você. Lembre do primeiro versículo desse livro. O que diz o primeiro e o segundo versículo desse livro? De Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele te escolheu, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Ele é o onipotente, seus olhos estão sobre você, Ele sabe tudo que está no seu coração. Então confie no Senhor e repreenda o medo do seu coração e leve o seu coração em fé. Leve o seu coração em fé, porque temos tudo para confiar em Deus. Quando Ele foi infiel, mostre um texto para mim no Antigo Testamento ou no Novo Testamento em que Deus foi infiel, que Deus abandonou os seus filhos, o seu povo. Olhe toda a Bíblia, olhe na história, veja quando Deus deixou o seu povo e virou as costas para o seu povo. Ele nunca fez isso, Pedro. Ele nunca desampara um filho seu. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Toda angústia, todo medo, lance para Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele está cuidando de nós. Seus olhos estão sobre nós, seus ouvidos estão abertos. Ele está cuidando de você e Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom hoje, Ele é bom ontem, Ele vai ser bom amanhã e eternamente. E toda a bondade, todo o amor de Deus está na sua direção. Ele te amou. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então veja, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa vencer o medo com a palavra de Deus. Você precisa vencer a angústia com a palavra de Deus. O que Jesus fez com Satanás no deserto? Citou a Bíblia, citou a palavra de Deus. O que você tem que fazer? Citar as Escrituras. Cite as Escrituras, memorize os textos, escreva-os. Escreva os textos, bota do lado da tua cabeceira, bota na geladeira, bota na porta de casa, bota lá no volante do carro. Coloque o texto bíblico, os textos bíblicos. Memorize esses textos, medita nesses textos. De noite, alimente a sua alma da palavra de Deus. Enche o seu coração dessa palavra. Pelo contrário, diz o versículo 15: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Esse texto é de Isaías. Esse texto de Isaías, capítulo 8, versículo 12 e 13. O profeta Isaías, aqui Deus está ordenando a Isaías nesse texto a não confiar, a não fazer aliança com as nações. O que Israel está fazendo? Deus está dizendo: o norte, a Babilônia está vindo aí. Eles vão vir para julgar vocês. Vocês me abandonaram, vocês me deixaram. E porque vocês fizeram isso, o meu juízo vai vir contra vocês. E Deus ordena ao profeta: não faça aliança. O que Israel está fazendo? Alianças com o Egito, aliança com outras nações, no lugar de se voltar para Deus, no lugar de buscar o Senhor, no lugar de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus de todo o coração, para que Deus suspenda o castigo. E exatamente essa mensagem de Isaías e Jeremias, o povo de Israel endurece o coração, não se volta para Deus e vai fazer alianças com outras nações. E então Deus está dizendo para o profeta: não tenha medo deles, não tenha medo dessas alianças, não tenha medo do reino do norte, confia em mim, confia em mim, Isaías. E chame esse povo à fé, a confiar em mim, a voltar todo o seu coração para mim, no meio da angústia, no meio da tribulação, diante das ameaças da guerra. Arrependam-se e voltem para mim de todo o coração. Esse é o chamado que o texto de Isaías 8 está chamando a nação de Israel. E Pedro usa exatamente
no meio da guerra, no meio da angústia, no meio dos problemas, das aflições, das doenças, no meio dos temores, santifiquem ao Senhor. O que você tem que fazer? Voltar todo o seu coração para Ele, arrepender-se diante do Senhor, voltar a esse relacionamento com Deus, aprofundar o seu relacionamento com Deus, aprofundar a vida de oração, aprofundar a vida de leitura da palavra, abandonar o pecado, voltar todo o seu coração para Deus. Então, santificar ao Senhor significa exatamente isso: não fazer aliança com aquelas nações, mas buscar o socorro totalmente em Deus, firmar uma aliança com Deus, voltar à aliança com Deus, que vocês quebraram e por isso vocês estão na iminência do castigo. Então, santificar a Deus significa isso. Primeiro, voltar-se a Deus de coração, voltar à aliança com Deus, buscar de verdade o Senhor, arrepender-se diante de Deus, viver em fé, em fidelidade a Deus. Isso significa santificar o Senhor, a Cristo como Senhor no seu coração. Então, está vendo? Santificar a Cristo como Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele vai guiar minha vida, Ele manda e eu obedeço, Ele é o meu Senhor, ok? Agora, aqui esse texto, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 12 e 13, o Senhor lá é Yahvé, é Javé. Aqui o Senhor é Cristo. Veja, Pedro está dizendo Yahvé e Cristo a mesma pessoa, ok? É a mesma pessoa. Então ele coloca o Senhor de Isaías capítulo 8, versículo 12 e 13 como Cristo o Senhor. E é interessante que a mesma ideia é feita por João, quando João no seu evangelho vai dizer que Isaías viu a Jesus, Isaías viu o Senhor. Quando? No capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono. Então veja, irmão, a beleza, a grandeza do nosso texto, a revelação maravilhosa que o texto nos dá. E nós santificamos a Cristo não para que Ele venha a fazer toda a nossa vontade, não. Nós santificamos a Cristo para que Ele seja o Senhor da nossa vida. O Senhor. Veja, Cristo, Ele precisa ser o seu Salvador, mas Ele deve ser o seu Senhor. Ele deve ser o seu Senhor. Cristo não pode apenas te tirar do lamaçal do pecado. Ele tem que guiar a sua vida, Ele tem que ser o seu Senhor e você o serve. Porque se Ele só te salvar e não for o teu Senhor, você vai voltar para o lamaçal do pecado. Vai voltar para o lamaçal do pecado. Então, Ele precisa guiar, governar a nossa vida. Ele deve ser o nosso Senhor, ok? Santificar a Cristo, pelo contrário, santificar o contrário do medo, o contrário da angústia, o contrário disso é lembrar da aliança, é lembrar do amor, é lembrar da cruz, é lembrar da eleição, é lembrar que você é peregrino, é lembrar que o seu Senhor te ama, é lembrar que o Senhor está com os seus olhos sobre você e nunca vai te deixar, que os seus ouvidos estão abertos a você, que Ele é o Senhor e o soberano. Isso, ao contrário do medo e da angústia, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração. E aqui Ele chama você a dar o testemunho verbal. Ele chamou o livro inteiro a dar o testemunho da sua vida, das boas obras. E agora Ele te chama a dar o testemunho verbal da sua fé. Como Ele diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O cristão deve, todo cristão deve. Olhe para mim e entenda isso muito bem, meu amado irmão. Todo cristão deve. Ele pode ser analfabeto, mas todo cristão deve dar razão da sua fé. Isso não é exclusividade de um grupo da igreja. Ah, não, isso aqui é para quem estudou teologia. Não, isso aqui é para quem... Não. Todo cristão
deve dar razão da sua fé. Ele deve saber por que Cristo veio ao mundo. Ele deve saber por que houve a criação. Deus fez tudo belo, perfeito. Que houve a queda, o ser humano pecou. E como Deus prometeu o Salvador, que é Cristo, Senhor, e que Cristo veio, andou entre nós, nos amou, curou as nossas feridas e morreu naquela cruz. E por que Cristo morreu naquela cruz? E Ele substituiu aqueles que Ele amou e que Ele escolheu desde a eternidade, e pagou os seus pecados naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e foi levado aos céus e voltará. Todo cristão precisa dar razão da sua fé. Todo cristão. Ai, pastor, eu não sei o que dizer. Sabe do futebol, sabe de política, sabe das últimas, sabe de tudo. Como é que não sabe dar razão da sua fé? Sabe de tudo. Tem assunto que você domina de ponta a ponta. Lembra de receitas, faz um monte de coisa, porque não vai lembrar da razão da sua fé. É responsabilidade e obrigação de todo cristão dar razão da sua fé a qualquer um que te peça. Por que você crê em Jesus? Porque só Jesus salva e não Buda salva. O Papa não salva, por quê? Porque a água benta não salva e só Jesus salva. Porque o Espiritismo não salva e só Jesus salva. Porque as boas obras não salvam e só Jesus salva. Você precisa responder isso. Você precisa responder. Você tem que dar conta da sua fé. Não importa se você é analfabeto, se você tem ensino superior, nada disso importa. Todo cristão deve dar razão da sua fé. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como vocês sabem, tem um centro espírita aqui do lado da gente. Hoje é quarta-feira. Você passou aí. Você passou. Você viu quantos caras. Sabe por que eles estão lá? Porque tem estudo da doutrina espírita hoje. Estão estudando o espiritismo segundo Allan Kardec. Estão estudando, estão recebendo aula lá disso daí. Você vai lá, você passa aqui, sábado de manhã, você passa aqui, está lotado. Você passa aqui sábado, 4 horas da tarde, os carros vêm parar aqui pertinho. Um outro pastor amigo meu, também aqui em Samambaia, só que lá nas 500, também das igrejas que falou para mim, tem um centro espírita lá do lado. Pastor, aqui não está lotado de gente. Sabe o que eles vão fazer? Estudar o Espiritismo. A mentira, o engano. Eles estão lá estudando, se dedicando, lendo livros. Sábado à tarde. Ah, não, eu estou no clube. Ah, não, eu estou com a minha família. Ah, não, eu quero descansar. Ah, não, eu tenho. Eles estão lá. Eles estão lá. Estudando, deixa a família, deixa o lazer, deixa todo sábado. Eles têm um compromisso de estar ali estudando mentiras e envolvidos com espíritos que acham, no engano que eles estão, que são espíritos de pessoas, mas são espíritos malignos, como nós sabemos. Mas eles estão lá dedicados a estudar aquilo. Isso deve mostrar, isso deve envergonhar a gente, como cristão. Deve envergonhar a gente. Porque se nós fizéssemos estudo bíblico aqui na igreja, sábado, 3 horas da tarde, todo sábado, 3 horas da tarde, essas pessoas abrem. E são as mesmas pessoas, eles abrem mão de tudo para fazer esse estudo. E quarta-feira também. E as igrejas estão acabando com o estudo bíblico. Rarissimamente você vai ver uma igreja que tem estudo bíblico. Rarissimamente. Você vai ver uma igreja que tem estudo bíblico. Rarissimamente. Então, queridos, isso deve mexer com a gente.
Você pergunta para eles lá a razão do espiritismo deles, das doutrinas deles, eles sabem. Eles sabem. Pergunta para um testemunho de Jeová se ele não sabe as doutrinas dele. Pergunta para um mormon se ele não sabe as doutrinas dele. Tudo mentira, tudo engano, mas eles sabem. Se dedicam, leem, se empenham e vão e pregam e falam Isso deve questionar a gente. Você está na verdade e não tem um empenho tão grande? Isso não deve mexer comigo e com você? Então, irmãos, todo cristão deve dar razão da sua fé. Todo cristão. Pastor, eu não sei responder essas perguntas que você fez aí. Depois do culto me procure. Eu quero selecionar alguns versículos para você poder ler e você poder entrar lá no canal, mais de 500 vídeos lá, e você pode voltar e ler, e ver e rever as mensagens e tudo. Meus irmãos, precisamos das Escrituras, da Palavra de Deus. Segue o nosso texto, e mais, versículo 16: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, quando alguém vem questionar a nossa fé, nós devemos ter 3 atitudes muito bonitas aqui. A primeira delas diz no versículo 16: façam isso com mansidão e temor. Essa mansidão aqui, essa firmeza, essa palavra prautez, é uma firmeza e uma gentileza que se unem uma a outra, ok? Você ao mesmo tempo que é firme, é gentil. A gente não deve expor a nossa fé para humilhar as pessoas. Irmãos, e aqui a gente tem que ter um cuidado, porque a nossa fé, e quando você conhece mais profundamente as Escrituras, e também quando você conhece o outro lado daquilo que as pessoas estão crendo, e estão crendo naquilo que é errado, às vezes é tão absurdo que as pessoas creem, não tem fundamento algum no que as pessoas estão crendo, mas a nossa fé é uma fé tão maravilhosa, ela é uma fé que você tem fundamentos arqueológicos, você tem fundamentos argumentativos, você tem fundamentos científicos naquilo que você crê. Então é uma fé que ela satisfaz a razão. A fé bíblica, ela não é uma fé burra, onde eu creio porque eu creio. Não, você crê e aquilo satisfaz a mente, ok? Então é muito fácil num debate um cristão mostrar, e ele deve fazer isso, mas a pessoa com quem você está conversando, ela deve entender o seu erro, ela deve entender o ponto de vista do cristão, mas a gente não deve fazer isso com arrogância. Essa é a ideia do texto. A gente não deve humilhar as pessoas, ok? A gente não deve humilhar as pessoas. A gente tem que ser firme, ok? Naquilo que a gente crê. A gente tem que ter certeza naquilo que a gente crê. Mas a gente não pode humilhar as pessoas. Não é esse o intento do Evangelho. E existe uma coisa dentro da teologia que a gente chama de apologética, que muita gente acaba tendo esse tipo de arrogância, de orgulho, humilha as pessoas, e as pessoas não se convertem porque elas são convencidas do erro. As pessoas não se convertem porque elas são convencidas do erro. Elas se convertem porque é uma ação do Espírito de Deus sobre elas. Às vezes a pessoa pode estar convicta do erro. Eu às vezes já expus, por exemplo, o esclarecimento sobre, foi uma vez questionado por uma pessoa que me perguntou: poxa, mas a Bíblia é machista, porque tem isso e tem aquilo, e aí eu peguei o texto e mostrei para a pessoa que não, que é exatamente o contrário. Deus está protegendo a mulher, a criança, o idoso, as pessoas que estão em vulnerabilidade, que aquilo que a palavra de Deus está dizendo, nem hoje se conseguiu
aquilo que a própria palavra de Deus está dizendo, e a pessoa não crente ficou assim admirada com aquilo, falou, puxa, eu não tinha visto assim e tal, mas a pessoa estava indo para denegrir a Bíblia, mas você vem com outra atitude, e é esse o espírito que a gente tem que ter, irmão, e lembrar que as pessoas não se convertem porque você tem a razão, que você está dizendo para ela que, e provando que tem a razão, mas as pessoas se convertem pela presença poderosa do Espírito de Deus, pelo agir, pela revelação do Espírito de Deus. A gente deve ter cuidado, devemos ser firmes na nossa defesa, devemos ter argumentos, mas não podemos fazer isso para humilhar ninguém. Pelo contrário, como diz o texto sagrado aqui, com mansidão e temor, aqui o respeito, porque a gente também um dia teve enganado, irmãos. Nós também um dia estávamos enganados, estávamos em trevas. Então esse respeito pelas pessoas, a gente às vezes vê alguns pastores midiáticos aí, eles xingam, eles humilham, eles verbalizam extremamente com agressividade, aquela coisa toda. Irmão, não é isso que a Bíblia nos chama a fazer. Não é esse o espírito que nós devemos fazer. Deus não nos chamou para fazer isso. Ainda que você tenha razão, você não deve sair cuspindo fogo. Você não é uma jihad, entendeu? Não é uma guerra santa que a gente está fazendo, né? A gente está para expor o amor de Deus e a verdade de Deus. E falando a verdade, falando em amor. Não fazendo de outra maneira, não é com grosseria, com aspereza, humilhando as pessoas, denegrindo as pessoas, não, ok? É provando a palavra de Deus, a verdade, com firmeza, mas que as pessoas olhem para a gente e vejam compaixão em nós, vejam misericórdia em nós, e não dureza simplesmente, mas vejam compaixão em nós, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta de vocês, vejam a coerência entre palavras e vida. Há uma vida aqui, ok? Nós estamos pregando, mas nós pregamos aquilo que vivemos. Não estamos dissociando a vida da mensagem, ok? Não estamos apartando a nossa vida, a nossa conduta da mensagem, daquilo que falamos. A coerência, as pessoas veem aquilo que vivemos e ouvem as nossas palavras. Essa coerência é muito importante, porque isso traz respaldo, isso traz respeito das próprias pessoas que falam, e elas mesmas ficam envergonhadas. Às vezes a pessoa vem contra você, vem falando mal contra você, vem denunciando alguma coisa, vem acusando você, e você então tem provas para mostrar. Você tem uma vida, você tem condutas. Você diz, olha, eu fiz isso por causa disso, olha, eu agi assim por causa disso. A minha vida está assim. Então a pessoa vai e se cala, ela fica envergonhada diante dos outros e diante de você. Por quê? Porque a sua vida responde ao que você diz, ok? Responde ao que você diz. Então, nós devemos ter todo esse cuidado no anúncio da palavra de Deus, com todo respeito, com todo carinho, para que as pessoas possam chegar à salvação e não simplesmente serem envergonhadas ou agirmos com uma espécie de violência religiosa. Não é isso, irmãos, não é isso. Às vezes a gente vê isso, principalmente na mídia, mas não é isso que nós devemos fazer, ok? Xinga as pessoas de burro e tal, humilha as pessoas na frente dos outros ou nas redes. Não é isso que nós devemos fazer, ok? O servo de Deus não deve viver a contender, mas ele deve ser manso para com todos. Esse espírito agressivo, violento, com palavras e ações, não é o espírito de Cristo. Nós devemos defender a nossa fé, nós devemos fazer isso em amor, com graça, e que as pessoas possam ver em nós esse amor da nossa parte. Às vezes você está na sua casa, e às vezes a gente fica um pouco desgastado, porque alguém vem e critica a gente e tal, porque a gente é cristão e tudo. Lembre, irmão, faça isso com docilidade,
faça isso com gentileza, com respeito às pessoas, né? E que você também exija respeito das pessoas. Às vezes as pessoas são abusivas com os cristãos. Às vezes as pessoas são abusivas conosco. E você precisa também dizer para as pessoas da sua família: ok, você crê no que você deseja crer. Eu não concordo com a sua fé, mas eu respeito você. Mas tampouco admito que você me desrespeite na minha fé. Ok? Então não desrespeite a minha fé, porque eu não desrespeito a sua fé. Então você também precisa se impor. Mas você não precisa criar a terceira guerra mundial, tá bom? Tá vendo? Você pode se impor numa boa, sem criar a terceira guerra mundial, mas também exigindo respeito. Porque às vezes as pessoas são muito desrespeitadas. Você é um crente, você é um cabeça outra, você é um idiota, você vai lá e ouve tudo que o pastor tem lá, e então você segue o que o pastor diz e tal, não sei o quê. Então não é assim, ok? Não é assim. Essa pessoa está falando na sua ignorância, mas você deve exigir também respeito com a sua fé, ok? Com a sua fé, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Só uma pergunta. Ok. Queria que você explicasse aí rapidamente a atitude de Jesus e de João Batista. Em algum momento ele ficou agressivo, né? Jesus, como lá o pessoal que era religioso, né? E João também, né? Ele raça víbora, né? Jesus pega alguma coisa, fala que pegou chicote, né? Sim. Essa atitude de Jesus, ela está direcionada a um público-alvo. Um tratamento Jesus tem com, por exemplo, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. São pessoas que tinham um conhecimento muito grande da Bíblia, uma autoridade. E eles, o que estavam fazendo era fechar a porta do reino de Deus. As pessoas queriam entrar no reino de Deus, eles estavam impedindo as pessoas de entrar. Olha, quem crê em Jesus, a gente vai expulsar da sinagoga, aquela coisa toda. Então, o que Jesus está aqui fazendo é exatamente denunciar a hipocrisia e o uso errado da autoridade, do poder que eles tinham, porque eles usavam a autoridade e o poder que tinham para ganhar dinheiro. E como Jesus disse, vocês percorrem céu e terra para fazer um discípulo, e fazem eles 2 vezes mais filhos do diabo do que vocês. Entendeu? Então assim, veja, eles estão pervertendo as pessoas e a fé e a palavra de Deus. Quando a gente tem pessoas assim, a gente tem um comportamento com essas pessoas. A gente tem um comportamento com essas pessoas. Por exemplo, um divisor de igreja. Uma pessoa que dividiu uma igreja. Uma pessoa que tem já um tempo de cristão, e essa pessoa está promovendo fofoca, mentira, está tendo um comportamento errado, leviano dentro da igreja. A gente deve chamar essa pessoa com muito amor, mas a gente não pode tolerar esse tipo de situação dentro da igreja. Paulo vai dizer que você deve repreender essas pessoas com muita firmeza, com muita firmeza. Então assim, uma coisa é quando você tem um irmão da igreja comum cometendo pecados. Outra coisa é quando você tem um pastor, um líder, um diácono, uma pessoa que já tem um conhecimento bíblico, já tem uma fé já madura, avançada, e essa pessoa está contaminando outros. Aí é outro procedimento, entendeu? Que a gente tem. Então a gente tem 2 níveis de tratamento aqui, entendeu? Então assim, a gente tem que ter um cuidado aí, porque o que muitas vezes as pessoas pegam e fazem é usar esses textos que Jesus e João Batista vão dizer assim, raça de víbora. Ele literalmente está dizendo filho do diabo, né? Que a antiga serpente lá do paraíso, está dizendo, vocês são descendência dela, né? Por isso aí, raça de víboras. E achar que deve usar isso com todo mundo, né? E assim, ser agressivo e ríspido e áspero, igual educado com as pessoas. A fé não nos chama isso, né? A fé não nos chama isso, mas em casos específicos a gente deve agir assim mesmo, ok? Um falso profeta está dentro da igreja, criando problemas, aí a gente deve agir
agir com mais firmeza. Vamos ficar de pé e orar mais uma vez?